Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Olá trabalhadores desse meu Brasil baronil. E aí, o que você decidiu fazer nesse dia de feriado? Você decidiu ficar tranquilo, ficar na rede, ficar dormindo, fazendo coisa nenhuma? O que você vinha fazendo nesses outros dias de pandemia? Então que você tem a possibilidade, a partir de agora, de aprender algumas táticas, algumas dicas para que você ensine da sua casa. É verdade, eu não tinha programado essa live, mas eu gostaria de evidenciar para você que vai entrar, daqui a pouco as pessoas estarão entrando aqui, e aprender um pouco mais sobre o que a gente pode fazer, quais são os ensinamentos, o que podemos compartilhar da nossa própria casa. Afinal de contas, a gente tem sempre alguma coisa a ensinar. E aí? E você? O que você acha? Você tem o que a dizer? Oi, Júlio, bom dia! Como vai? Tudo bem? Eu estou deixando claro aqui que algumas coisas que a gente pode fazer, que a gente pode ensinar, que você sabe, estão aí à sua disposição para que você possa aí sim ir ensinando. Oi Davi, como vai? Davi Fadel, grande mentor de palestrantes. Eu estou aqui, eu vi que você estava na live lá do Jax e da Lúcia. Isso, Samurai, como vai? E aí, Filipão, daqui a pouco às 2 da tarde estaremos juntos, eu e o Felipe, numa super live. Gente, eu estou passando aqui... Oi, Davi! Eu estou passando aqui, Fadel, olha só. Muitas pessoas estão com dicas interessantes para que você que está nos assistindo, nos ouvindo, possa dar aula da sua própria casa, ensinar aquilo que você sabe. Sabe por que eu tive essa ideia? Eu sou instrutor de oratória. A minha esposa, ela é professora e tem mais ou menos 3 semanas que ela me pediu, me solicitou para ajudá-la. Olá, Ronaldo Bracarense, como vai? Fique à vontade. Para ajudá-la em aulas online. Mas como assim? É verdade, aulas online, porque é professora e as aulas não podem parar. Então aqui de casa ela dá aula, ela ensina, ela faz vídeos e ela manda. São vídeos instrutivos, são vídeos sobre para casa. Ela coloca um para casa, a gente coloca numa televisão, uma projeção, e ela vai dando essa aula, vai explicando como fazer esse para casa. Eu achei bem legal, falei, opa, quem sabe eu posso instruir mais pessoas que tem o que dizer, tem algo a ensinar da própria casa e, é claro, né, poder, quem sabe, até monetizar, por que não? Nesse momento a gente sabe que as pessoas estão passando algumas dificuldades, então que a gente facilite, muita gente oferece gratuitamente várias instruções, então eu estou aqui exatamente para isso, para mostrar para vocês que é possível sim compartilhar os seus ensinamentos da sua casa para aquelas pessoas que têm interesse. Porque muitas vezes, vem cá, você sabe fazer um bolo maravilhoso, por que não oferecer da sua casa uma super receita? Isso pode ser ao vivo, pode ser gravado. Se você tiver um iPhone, eu vou te mostrar aqui uma técnica muito bacana, uma ferramenta sensacional que eu já estou utilizando e vou utilizar já aqui para você. Para você entender, vou até começar aqui mostrando, olha só, é isso aqui, olha. Nesse caso está um pouquinho cortado aqui porque eu não fiz para isso. Gente, olha que espetáculo esta ferramenta. Esta ferramenta eu vou pedir licença para o pessoal só para desativar os comentários para que você possa saber do que eu estou falando. Imagina só, eu fiz esse post para divulgar esta live de agora. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, o que fazer agora? O que fazer agora? O que fazer nesse momento de pandemia? O que poder fazer da sua própria casa. O ensino de casa que está escrito aqui é um projeto novo e neste projeto eu deixo claro que você pode ensinar, compartilhar vários ensinamentos. Então eu fiz esse post colocando aqui, ó, live aqui no Insta, hoje dia 1º de maio, dia do trabalhador, coloquei uma hashtag lá embaixo, enfim. Dá para fazer algumas divulgações. A minha foto aqui embaixo fazendo assim, foto que eu gosto muito, enfim. Então olha só, eu queria mostrar para vocês aqui, vou começar a compartilhar
que você tem algo a ensinar. Sempre tem. Ah, mas com certeza, sempre tem. Então, se você prestar atenção, veja só, você da sua casa, você vai dar aulas. Você pode dar aulas. Sim, senhor, sim, senhora. Faça como a minha esposa, que é professora, que ela precisa realmente dar aulas. Então, da sua casa, você consegue. Vou compartilhar aqui com vocês, para que vocês possam entender. Opa, isso, aqui. Passo a passo. Bom, então vamos lá. Gente, você vai dar aulas, tá bom. Você vai ensinar o quê? Você que sabe. O que você tem para ensinar? O que você pode oferecer passo a passo para que as pessoas possam entender e fazer? E quem sabe até ganhar dinheiro com aquilo que vai aprender daquilo que você tem a ensinar. Então, começando aqui, eu vou passar passo a passo para que você possa entender. Vamos lá. Interesse em compartilhar, vontade e querência é o primeiro passo. Você quer ensinar o quê para as pessoas? Então, se você pensar bem, olha só, você tem algo a dizer, você tem algo a ensinar. Vamos supor que você quer dar uma aula de matemática. Você tem interesse em compartilhar a sua aula de matemática? Então, ótimo. Então, a primeira coisa é você querer, ter vontade. Então, que você tenha a possibilidade de compartilhar essa aula de matemática. Agora, como é que você vai fazer? O que você precisa para deixar claro para aquela pessoa que está te assistindo, aquela pessoa que está como seu aluno ali naquele momento, aprender alguma coisa que você vai dizer, vai compartilhar. Então a primeira coisa é que você se prepare. Sim, claro que você não pode colocar tudo ali na mesma hora, porque as pessoas podem não entender. Estou falando de matemática, mas eu poderia estar falando de português. Atenção, se você tem algum amigo professor ou professora, dá um cliquezinho naquele aviãozinho e chama as pessoas para que você possa falar com elas. Olha, tem alguém ali ensinando de casa alguma coisa para que você de casa também possa compartilhar os seus ensinamentos. Então fique à vontade. Bom, então o primeiro passo é ter interesse em compartilhar. Você tem interesse em compartilhar a sua aula? Então fique à vontade. Vontade e querência é o primeiro passo. Aí eu te pergunto, como é que você vai fazer para ensinar aquela matéria que você sabe, aquilo que você tem a compartilhar, aquela ideia? Então vamos lá. Primeiro você tem que ter um conteúdo. Você tem que ter um conteúdo e com esse conteúdo você pode, de uma forma interessante, compartilhar através de vários materiais que você tem. Eu vou abrir aqui, vou mostrar aqui para vocês uma foto. Olha só que interessante. Eu tenho 2 quadros aqui na minha casa que podem ser quadros que você pode utilizar. Olha só esses quadros aqui que eu fotografei agora. Gente, isso aqui é um quadro de cortiça. Neste quadro de cortiça, você pode afixar papeizinhos igual esse que está escrito aqui, ó, para fazer, porque através dessa forma, dessa logística, você pode apresentar títulos, porque aí você vai e coloca títulos, coloca percevejo, está vendo aqui, taxinhas, e nessas taxinhas, né, você pode afixar esse papel, e esse papel vai estar escrito alguma coisa. Se você notou, agora você está conseguindo enxergar, você está vendo, está escrito assim, para fazer. Tem gente que fica assim meio grilado, como é que eu vou escrever? Porque tudo que aparece nas lives são ao contrário. Eu vou dar uma dica para você aqui agora. Vou voltar na tela que eu estava, mas antes de voltar na tela que estava, eu vou desativar essa minha tela aqui, atenção, quer ver? Eu vou desativar para te mostrar uma dica interessante. O que está escrito aqui neste papel? Se você olhar, tá ao contrário. Eu não sei se você consegue ler que está escrito ensino em casa. Se você vai escrever alguma coisa para alguém que vá ler desse jeito, atenção. O que você faz? Aqui uma folha de papel branca. Aqui você pode escrever desse lado aqui, mas quando você escreve você vê que está ao contrário. Se você escrever desse jeito e for do outro lado e escrever por cima, aí você tem a possibilidade que a pessoa tem de ler. Sim, agora você está lendo ensino em casa. Está vendo aqui?
incrível. Gente, olha só, tá vendo aqui? Gente, você vai, neste momento, ler o que está escrito. Tá vendo? Gente, é incrível. Tá aí uma dica legal. Eu, na verdade, escrevi assim, aí passei por trás, né, a canetinha, e eu escrevo de uma forma que você consiga ler. Olha que espetáculo. Gente, é incrível. São dicas fáceis, rápidas, para que você possa ensinar da sua casa. Ok, continuando aqui. Eu vou mostrar agora para vocês, continuando, a possibilidade de você ensinar da sua casa. Estávamos aqui, aqui. Bom, você está vendo aqui. Interesse em compartilhar, você quer compartilhar. O assunto é seu, o conteúdo está na sua cabeça, você é professor, você é treinador, você é especialista em algum tema. Bacana, ótimo. Bom, além disso, você tem que ter o conteúdo, você tem que ter uma certa experiência, você tem que ter prática. Se você já foi para a sala de aula, você sabe exatamente como falar para aquelas pessoas que estão à sua frente, que você quer ensinar. Ok? Ok. Então vamos lá. Terceiro passo seria caprichar na comunicação verbal. Já trouxe até a minha água para garantir que você vai conseguir me ouvir bem. Por falar em ouvir bem, olha só o que eu escrevi aqui embaixo. Comunicação verbal. Você tem que saber variar o VVT. Como assim? O que é VVT? V de volume, V de velocidade e T de tom. Quando você é um professor ou uma professora, um treinador, treinadora, quando você estiver à frente de uma plateia, você tem que saber como fazer com que a pessoa te ouça. Porque se ouvir bem, ela vai entender o que você vai dizer, vai entender bem aqueles ensinamentos. Então capriche, qual que é o volume que você vai utilizar para dar a sua aula? O telefone está perto de você, então você não precisa gritar. Se você grita, daqui a pouco você está rouco. Então atenção, vai utilizar a voz com volume compatível. Afinal de contas, o telefone está na sua frente. Tem gente que eu vi ontem que pega um fone de ouvido, meu fone não está aqui. E pega e coloca o microfonezinho perto e fica falando alto, fica soprando. Gente, não precisa. Se você quiser, faça um teste antes, grave com seu próprio aparelho celular, para que depois, aí sim, na hora da live, na hora da sua aula, você possa utilizá-lo da melhor forma sem irritar quem estiver te assistindo, porque não adianta nada. Se você estiver falando numa altura muito intensa, a pessoa tem a tendência de fechar os ouvidos, ou desistir de prestar atenção em você. Agora, se estiver falando baixo demais, a mesma coisa. Então, nem baixo demais e nem alto demais. Então, tem que ter um volume médio ali. A velocidade é a mesma coisa. Eu que sou instrutor de oratória, eu sempre deixo claro, gente, capriche na sua velocidade. Que bom, podem passar coraçõezinhos aí para que mais pessoas possam ser impactadas com essa live. Isso. Gente, olha só, eu sou instrutor de oratória e eu capricho muito nessa questão da comunicação verbal. A nossa voz nos diferencia de outras espécies. Então, nós humanos utilizamos a voz para a comunicação. Olha só a nossa espécie humana que utiliza. Então, capriche na apresentação. Sim, apresentação verbal. Então, vamos lá. Caprichei no volume, o microfone está pertinho, nada de gritar, nada de sussurrar, a não ser que seja de propósito. V, o segundo V de velocidade. Qual que é o ritmo da sua fala? Você não vai sair desembestando aí a falar, porque as pessoas de repente não vão te entender. Então fale de uma forma pausada, nem pausada demais, nem rápida demais. Numa velocidade média, que a pessoa possa entender você. Agora tem um truque aqui. Atenção professores, atenção treinadores. Se você quiser dar destaque em alguma palavra, que você venha com uma velocidade e dá uma paradinha ou uma diminuída na sua velocidade para destacar alguma coisa. Por exemplo, agora eu estou dando uma aula sobre oratória, que é algo que eu gosto muito e eu acredito que seja importante para você. Entendeu? Eu venho falando, agora eu estou dando uma aula de oratória. É como se eu estivesse ali, deixando claro, destacando, né, uma palavrinha, negritando uma expressão. Se eu fosse você, eu faria isso agora. Então você diminui a velocidade,
e fala para destacar sobre aquilo que você quer, ok? Então já falamos em interesse em compartilhar. Você tem interesse? Maravilha! Você tem um conteúdo? Com certeza tem. Você tem algo a ensinar, alguma coisa que você aprendeu quando você era mais jovem, alguma coisa que você fez, aprendeu, achou interessante compartilhar. Então que você tem a possibilidade, ao ensinar, de caprichar no seu VVT, que é a variação do volume, da velocidade e do tom. Bom, então estamos chegando aqui ao nosso quarto passo. Tchan, 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 tchan. O quarto passo para que você possa ensinar de casa, dando aulas sobre um conteúdo que você domina, tem a ver com a comunicação não verbal, que é a sua postura. Como é que você vai ficar aqui à frente do seu público? Uma dica: eu adoro falar de pé. Eu gosto de falar de pé. Sim, porque eu consigo expressar de uma outra forma bem mais bacana do que sentado. Se você reparar, se você observar, os grandes apresentadores de telejornais, eles sentam, mas eles sentam de uma forma que eles nem encostam lá no canto. Sim, eles ficam de uma forma tão bacana, tão positiva, que eles fazem? Eles desencostam lá do fundo para que a pessoa que esteja assistindo tenha a impressão que eles estão até de pé, porque fica fácil, o diafragma fica liberado e a questão da gesticulação também facilita. Então tá aí, se você puder, fique de pé para dar as suas aulas. Ah, não, Anderson, peraí, mas a aula é comprida, é muito tempo de pé, tá bom. Então se você tiver a possibilidade de ficar sentado, igual eu estou fazendo aqui, mas de uma forma que você consiga gesticular, é bacana. Então vai por mim. Quando você fizer uma apresentação, que fique numa postura bacana. Qual que é a postura ideal? A postura que transmita elegância. A sua elegância ao falar, ao dar a aula, ao gesticular, entendeu? Se você tivesse de forma presencial, eu ia te falar, olha, tem um palco, então que você possa caminhar de um lado para outro, que você possa conversar com pessoas, possa ir próximo, afastar, de repente interage com a questão do data show, da projeção, fique à vontade. Então você tem várias possibilidades no presencial. E aqui o que eu sempre digo é o seguinte, é que você tem uma postura ideal. Cuidado com o fundo que você vai utilizar para dar a sua aula. Muitas pessoas têm inserido na cena, de repente, algo que não tem nada a ver e que desvia a atenção. E outra, uma dica que eu dou, se por acaso você tiver alguma coisa escrita atrás, tá vendo que está escrito aqui, está ao contrário. Se você tiver alguma coisa escrita atrás também, vai ficar ao contrário. Se você quiser assumir isso, bacana. Agora, se você quiser colocar só livros ou plantas ou um fundo neutro igual eu coloquei aqui, também é uma boa oportunidade ou possibilidade, tá bom? Para que não desvie a atenção do principal. E agora, para terminar a nossa aulinha aqui, recursos técnicos. Quais são as ferramentas que você tem para dar a sua aula? Tem pessoas que têm facilidade de mexer nas novas tecnologias, de fazer uma transmissão através do Instagram, igual eu estou fazendo. Tem outras pessoas que já têm mais facilidade no YouTube ou no Facebook, ou seja, tem várias possibilidades. O WhatsApp me parece que está disponibilizando para você conversar com mais pessoas além de 4. Então tem algumas coisas que estão pintando por aí. O ideal seria pesquisar. Vai no Google, pesquise como dar uma aula através do isso, e enfim, tem várias facilidades e olha, não é difícil. Se você pode falar assim, ah, mas eu sou de outra tecnologia, eu sou da época da datilografia, de mimeógrafo. Peraí, mas esse mundo passou, tá lá atrás. Agora você quer dar aula, você quer chamar a atenção de forma eletrônica através da tecnologia, então que você tenha esta possibilidade. Entendeu? Aí estão alguns tópicos, alguns passos para que você possa arrasar na sua apresentação. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês aqui é o seguinte, eu gosto muito disso aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui para que você possa... Aqui, ó, isso aqui. Isso aqui é um quadro branco.
É um quadro branco que eu comprei numa papelaria, que é um quadro branco e ele tem possibilidade de colocar imã. O imã é fácil para que você possa marcar, né? Pode comprar imãs coloridos, tem várias coisas e tal. Aí você compra uma canetinha que escreva em quadro branco, que marque bacana, para que você possa escrever de onde você estiver e as pessoas possam ler. Volto a dizer, se vai fazer uma live como essa, através do Instagram e escrever alguma coisa, tem que ser escrito deste jeito aqui, ó, que eu escrevi para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você consegue enxergar por quê? Porque eu fiz uma mágica. Primeiro eu escrevi deste lado e depois eu passei a canetinha por cima, porque eu não tenho essa destreza de escrever ao contrário. Se você já fez uma live, você sabe que quando a gente mostra, aqui está bom para mim, agora ao contrário para você. Então, capriche nas suas apresentações. Aqui eu fiz do mesmo jeito. Aqui está escrito o meu nome, ó, Anderson, tá vendo aqui? Só que, o que eu fiz? Eu escrevi atrás. Opa, olha que legal, fica bacana. Claro que fica. Tá aí uma dica para você escrever alguma coisa e as pessoas na live enxergarem, conseguirem ler, tá bom? Tá vendo aqui que tá ao contrário? Pois é, fale bem agora, tá ao contrário, tá bom? Gente, então é isso que eu queria dizer. Tô passando aqui rapidinho para deixar claro que é possível ensinar da sua casa. Afinal de contas, você tem muito a dizer, muito a ensinar, muito a compartilhar. Agora, depende de você. Você tem que ter esta querência. Você tem que ter essa querência, porque você precisa, atenção, você precisa de tecnologia hoje em dia para deixar claro aquilo que você pensa. Eu, como instrutor de oratório, eu sempre digo, não fuja de um microfone, não fuja de uma câmera. Uma hora você vai precisar. E a hora é essa. Então que você, se precisar falar sobre alguma coisa, hoje em dia está aí uma grande possibilidade que você tem através desta tecnologia. Tá bom? Gente, olha só. Eu estarei daqui a pouco às 2 da tarde com o Felipe num super projeto, um projeto bacana que vale a pena você se ligar. Esse projeto aqui, ó, é um projeto, é uma feira de negócios de conhecimentos que está acontecendo, é um circuito do conhecimento, são várias lives com pessoas capacitadas, são pessoas campeãs. A gente está falando de várias coisas. Para você que é líder, para você que é vendedor, para você que precisa de uma boa comunicação, para você até que precisa gerir ou fazer com que na sua casa esteja tudo bem com os seus filhos nesse momento de quarentena. Sim, porque você também tem que saber como fazer para controlar os seus filhos que estão em casa. Nós vamos conversar hoje, eu vou conversar às 17 horas com a Lúcia Helena, que ela é craque em ensinamentos, o que dizer, o que fazer, como fazer com que os seus filhos tenham uma educação sensacional. Às 2 da tarde eu vou conversar com o Felipe Samurai, através desse super projeto, desse circuito do conhecimento, às 2 da tarde. Então, você é o meu convidado, aliás, convidado da gente, para que a gente possa conversar, falar, enfim, discutir e deixar claro que vale a pena aprender sempre, mesmo nesse momento assim de incertezas. Afinal de contas, tem um novo mundo pintando por aí, que você possa aproveitá-lo da melhor forma, porque vai passar e ele estará aí, ó, de bandeja à sua disposição. Agradeço a sua participação, muito obrigado. A gente se fala às 2 e às 5 da tarde, estamos juntos. Até já, pessoal. Muito obrigado e até lá.